Estamos para celebrar, dentro de poucos dias, a Assunção de Nossa Senhora, e você com certeza já ouviu esse termo antes, Assunção. Mas se eu te perguntasse qual que é a diferença de Ascensão, que a gente celebrou a Ascensão do Senhor, e a Assunção da Virgem Maria, qual que é a diferença entre um termo e outro? O que você me responderia? Pode ser que você, como muitos, venham responder dizendo o seguinte: a ascensão é quando a pessoa sobe com o seu próprio poder. A assunção é quando a pessoa é levada aos céus. É uma resposta boa, mas incompleta. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e quero te dar as boas-vindas para mais um vídeo do comentário ao Evangelho do domingo. Estamos chegando a essa celebração, como eu acabei de dizer, tão bonita, da Assunção da Virgem Maria, que marca o final da vida terrestre da Virgem Maria, Nossa Senhora. É bem verdade que a data específica dessa celebração é o dia 15 de agosto. O motivo pelo qual a gente celebra a Assunção da Virgem Maria nessa data, um motivo claro para isso, não está assim tão fácil de ser encontrado, né? Eu até dizia no último vídeo que as datas que a gente celebra a memória de um santo, em geral, é a data da morte, né? A data da entrada para a eternidade. E quando isso não é possível, porque se desconhece a data exata, ou porque essa mesma data coincide com outra celebração, a gente celebra ou no dia do nascimento, ou no dia da dedicação de alguma igreja dedicada àquele santo, ou àquele mistério da vida do Senhor. Pois é, o caso da Virgem Maria em 15 de agosto tem diversas explicações, né? Tem gente que diz que isso já era uma outra festa que foi adaptada, tem pessoas que dizem que se deve à dedicação da igreja lá em Jerusalém, dedicada à festa da Assunção da Virgem Maria, mas ninguém tem bem certeza. E isso, na verdade, não é tão importante assim. O fato é que o dia 15 de agosto se tornou uma festa celebrada no mundo inteiro. Inclusive na Itália é um feriado prolongado, né? Eles chamam de Ferragosto, né? No meio do verão, a Itália, sobretudo Roma, está um calor terrível e é um feriado prolongado que geralmente as pessoas vão para a praia, né? Não só lá, em outros lugares da Europa se tem esse costume, inclusive em Portugal, de onde vem a festa que para nós aqui no Brasil é conhecida como Festa da Boa Morte. Credo, padre, boa morte? Morte mesmo? Boa mesmo é não morrer, né? Como é que pode ser boa morte? O que significa isso? Se você conhece alguma igreja dedicada a Nossa Senhora da Boa Morte, como em São Paulo temos uma, né? No interior de Minas eu sei que tem outras e por aí afora, vocês já devem ter visto o que é a celebração da Boa Morte. É a celebração da morte da Virgem Maria. E a imagem é bastante interessante, porque em geral, como são igrejas antigas, quase sempre barrocas, se representa a Virgem Maria deitada numa urna, no altar principal, e sobre ela a mesma Virgem Maria sendo elevada gloriosa aos céus, Nossa Senhora da Glória ou Nossa Senhora da Assunção. Isso tudo se celebra nessa data, 15 de agosto. Como eu dizia há pouco, a data precisa dessa celebração, mas aqui no Brasil, por determinação dos nossos bispos, nós transferimos essa celebração para o domingo seguinte, como já foi feito recentemente, por exemplo, com a festa de São Pedro e São Paulo. A data mesmo é 29 de junho, mas a gente transfere para o domingo seguinte ou o domingo mais próximo
para que essa festa seja celebrada com a solenidade que merece. O caso da Assunção é este. Então, esse ano nós vamos celebrar no dia 16 de agosto, porque é uma festa transferida do dia 15, que é sábado. Eu toquei num tema que pode ser que você deva ter achado estranho. Eu disse que a festa da Boa Morte é a festa da morte da Virgem Maria. E aí pode ser que na sua catequese, como na minha também foi assim, você deve se lembrar assim, mas peraí, Nossa Senhora morreu? E eu lembro, e talvez seja o mesmo caso seu, né? Eu lembro que quando eu estava na catequese e mesmo no seio da minha família, às vezes me contavam assim que Nossa Senhora, ao chegar o fim da vida dela, já idosa, os anjos a levaram em corpo e alma para o céu. Então eu achava isso uma cena, com todo respeito à Virgem Maria, a quem eu amo profundamente, né? Mas eu achava uma cena um pouquinho engraçada até, né? Eu ficava imaginando, Nossa Senhora às vezes estava, sei lá, fazendo comida, e de repente vinha aquela montoeira de anjo, pegava Nossa Senhora, carregava e Nossa Senhora, não gente, as panelas estão no fogo, e bum, levava ela para o céu. Como assim, né? Como é que aconteceu isso? Afinal de contas, Nossa Senhora passou pela morte ou não? Eu vou deixar você com essa curiosidade sobre a resposta dessa pergunta, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, né? Não vou dar a resposta já não. Antes, acho que seria interessante a gente tentar achar as fontes dessa celebração. Como é que a gente começou, né? Da onde que veio essa festa? Bom, a palavra de Deus, os evangelhos ou os Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento como um todo, não falam do fim da vida da Virgem Maria. A última aparição que Nossa Senhora faz no Novo Testamento é em Atos 1, quando o evangelista Lucas, que é quem escreveu, né, que se presume que se escreveu os Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala que os apóstolos estavam reunidos com Maria em oração, quando veio o Espírito Santo em Pentecostes. Data essa a respeito da qual a gente já falou aqui no canal, quando foi a festa de Pentecostes, né? E depois não se fala mais, né? A figura da Virgem Maria desaparece dos textos bíblicos com a mesma descrição com que ela sempre viveu ao longo da vida pública de Jesus. São poucos os momentos, depois da infância de Jesus, conforme é narrado em Lucas, né? São poucos os momentos em que a gente vê a figura de Maria nos evangelhos. Entretanto, para além das fontes bíblicas, aqui tem um parêntese que é interessante, né? Nós católicos, nós não nos baseamos exclusivamente na Bíblia. A Bíblia é, sem dúvida, uma fonte importantíssima para a nossa fé, mas também nós recorremos a outras fontes, né? Recorremos à voz dos nossos pastores, dos nossos bispos, mas também à tradição. E é sobre tradição que essa história passada, né, que não foi registrada num primeiro momento em canto nenhum, mas era da tradição oral do povo, é sobre isso que eu gostaria de falar agora. Porque há uma tradição que tem muito de fantasioso, mas também tem possivelmente dados históricos a respeito do fim da vida de Maria. E essa fonte ela pode ser encontrada tanto em alguns autores daquele tempo, como em alguns autores que vieram depois do tempo em que viveu Nossa Senhora e os apóstolos. Em algum momento você já deve ter ouvido falar, seja bem ou seja mal, a respeito de alguns livros chamados Evangelhos Apócrifos. E teve até um autor
eu não estou bem certo se ele é norte-americano, né? Se ele é estadunidense ou se ele é inglês, mas eu acredito que ele é estadunidense, ele é dos Estados Unidos, chamado Dan Brown, que escreveu o Código da Vinci, escreveu outros livros, em que às vezes coloca a coisa dos evangelhos apócrifos como se fosse uma coisa assim, que tivesse ali contida a verdadeira história de Jesus Cristo e que a Igreja Católica escondeu, como se a Igreja Católica, a instituição, fosse, sei lá, uma coisa macabra, obscura, que escondia as coisas dos seus fiéis, como se isso pudesse diminuir a figura de Jesus Cristo ou da Virgem Maria. Eu acho que se hoje já é difícil guardar segredo, antigamente também não era, né? Então dificilmente haveria uma coisa assim muito cabeluda que ficou escondida que ninguém soubesse, né? Enfim, né? Não é nem nesse mérito que eu quero entrar. O fato é que esses evangelhos apócrifos começaram a aparecer já ali no século II, no final do século II, e alguns se estendem até o século VIII, IX, né? São livros que se arrogam o direito de estar trazendo uma história sobre Jesus, mas que foram rejeitados pelos cristãos logo de início, pela maioria dos cristãos. Por quê? Primeiro, foram escritos muito depois da época dos apóstolos, e segundo, porque a temática destoava daquilo que os apóstolos pregavam, seja porque era muito fantasioso, seja porque trazia elementos da fé que iam contra aquilo que os apóstolos pregavam. Por isso que ficaram apócrifos, né? Ficaram escondidos, ficaram rejeitados, porque não acrescentavam nada de realmente útil à mensagem que os apóstolos haviam transmitido às primeiras comunidades. De maneira que nós ficamos só com 4 evangelhos, né? Que são os mais antigos e que provavelmente retratam com mais fidelidade a pregação dos apóstolos, né? Mas há outros. Por que eu estou falando deles? Em alguns evangelhos apócrifos, eles tinham às vezes o objetivo de preencher as lacunas, né? Aqueles pedaços da vida de Jesus que não foram contados nos 4 evangelhos que estão na Bíblia. Então eles queriam contar, sabe Deus com que fontes, né? Como é que foi a infância de Jesus, ou como é que foi o final da vida de São José e de Nossa Senhora. Mas tem muita fantasia. Eu trago, por exemplo, um dos evangelhos que narra a infância de Jesus, chamado Evangelho de Pseudo-Mateus. Pseudo, essa palavra significa mentiroso, né? Ou falso. É um evangelho que foi escrito muito depois do tempo em que São Mateus viveu. Mas ele fala que, por exemplo, Jesus fazia passarinhos de barro e assoprava nos passarinhos, e os passarinhos de barro se tornavam passarinhos de verdade. São coisas fantasiosas e que não acrescentam absolutamente nada à vida de Jesus. Então, num desses, ou melhor, em alguns desses evangelhos, se conta o fim da vida de Maria. E todos contando histórias bastante floreadas, por assim dizer, e que, creio eu, não era uma má intenção de quem escreveu, era até talvez uma prova de carinho à Virgem Maria, mas que provavelmente não traziam a verdade, porque eles destoam entre si. Mas eu trago uma das histórias que os evangelhos apócrifos contam sobre o fim da Virgem Maria. Um desses evangelhos narra o seguinte, que Nossa Senhora passou o final da sua vida em Éfeso, onde hoje é a Turquia, e passou seus últimos dias com o apóstolo João, porque Jesus a entregou aos cuidados de João, que estava aos pés da cruz com ela, né? E aí, ao chegar ao final da vida, ela recebeu a visita do anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou que ela seria mãe do Salvador, e o anjo disse a ela que ela teria algumas semanas de vida apenas. Então ela manifestou, depois dessa visão, manifestou ao evangelista João
Tem uma participação especial de um cachorro aí, é que eu não estou hoje no Santuário das Almas, estou em outro lugar, estou aqui em Guararema. Voltando ao assunto, a Nossa Senhora teria manifestado a São João que gostaria de passar os seus últimos dias em Jerusalém, junto do túmulo de onde o seu filho tinha ressuscitado. E assim João fez, levou Nossa Senhora até lá. Ela, já enfraquecida, sentindo-se aproximar o momento da sua partida, disse que gostaria de receber a bênção dos apóstolos do filho dela. E, milagrosamente, após isso, as nuvens começaram a trazer os apóstolos que estavam espalhados pelo mundo inteiro. E foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando outro, até que o número dos apóstolos estava quase que inteiramente completo. Faltava um dos apóstolos. E adivinha quem é que estava faltando? Tomé, o mesmo que não estava quando Jesus apareceu ressuscitado, né? Bom, o tempo de Nossa Senhora chegou e ela finalmente sentiu que era o momento dela partir. E ela, então, no braço dos apóstolos, veio a falecer. Os apóstolos, então, levaram o corpo da Virgem Maria para um túmulo perto da torrente do Cedron, na cidade de Jerusalém. E os textos apócrifos, como eu disse, conta que as árvores se inclinavam para que Nossa Senhora passasse, que os coros dos anjos cantavam e que Jerusalém não podia mais dormir, porque tantos... Então, tem alguns exageros, dos evangelhos apócrifos. Levaram-na ao túmulo, fecharam o túmulo. Dali 3 dias da morte da Virgem Maria, Tomé teria finalmente chegado. Então, aí já tem uma incongruência, né? Mas se foram as nuvens que trouxeram os apóstolos, por que não trouxe Tomé? Será que estava pesado demais? Tomé atrasou? Enfim, não é o caso. Tomé chega e diz que gostaria de ir ver o lugar onde tinham depositado o corpo da mãe do Salvador. Os apóstolos, os outros, levam-no até o túmulo e qual não é a surpresa deles? Ao chegar, encontram o túmulo vazio e o lugar onde estava o corpo da Virgem Maria, coberto de flores. Então, a partir dessa tradição oral e um pouco dos evangelhos apócrifos, começou-se a acreditar que a Virgem Maria tinha passado pela morte como quem passa pelo sono, como se ela tivesse cochilado e acordado no colo de Deus. Por isso, até hoje, entre os orientais, entre algumas igrejas de rito bizantino, ucraniano, igrejas ortodoxas ou ligadas a Roma, não se fala de festa da Assunção da Virgem Maria, mas eles usam um outro termo, festa da dormição da Mãe de Deus, porque Nossa Senhora, Mãe de Deus, passou pela morte como quem passa por um sono. E aí eu chego à pergunta que fiz agora há pouco, mas Nossa Senhora então morreu ou não morreu? Por muito tempo na igreja, houve alguns teólogos que defendiam que a Virgem Maria não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte, diz Paulo apóstolo. Ou seja, a gente só morre por causa dos nossos pecados, por causa do pecado original. Ora, a Virgem Maria foi preservada da mancha do pecado original e é preservada de toda mácula. Então, ela não teria que morrer, já que é imaculada. Porém, houve uma outra corrente muito maior que diz, mas Jesus também não tinha pecados. Jesus passou pela morte. Ora, a Virgem Maria poderia ser maior do que Jesus? Se o próprio Jesus passou pela morte, por que ela não passaria? E somado a isso, tem alguns outros argumentos, O fato de os evangelhos que estão na Bíblia não mencionarem o fim da vida da Virgem Maria, como também não mencionam o fim da vida de São José, nos leva a supor que certamente ela passou os seus últimos dias como todos nós passaremos, através da morte. Se não fosse assim, certamente desde o início da igreja, isso já
teria sido registrado de alguma maneira. Também é interessante observar que a ausência de um corpo da Virgem Maria nos leva a crer nesse mistério que a gente não tem como explicar, mas que ela está no céu de corpo e alma. Isso é dogma de fé. Mas como isso se deu, a gente não tem como afirmar. Agora, sem dúvida, é estranho que a gente tenha relíquias de todos os santos. Eu até mencionei assim, que até houve abusos na história de gente que fabricava relíquias, né? Há atualmente no mundo, se eu não estou equivocado, 3 igrejas que dizem ter a cabeça de João Batista. Mas peraí, João Batista só tinha uma cabeça, como é que tem 3 igrejas falando? Quer dizer, então, com certeza, 2 dessas são falsas, né? Ou talvez as 3, né? Mas não tem nenhuma relíquia da Virgem Maria. Não tem um dedo, não tem um fêmur, não tem nada, né? Se tem, são coisas muito absurdas, mas não se fala disso. Então, o que nessa história parece ser um fio de verdade que foi preservado primeiro, a Virgem Maria foi elevada aos céus em corpo e alma. Possivelmente passou pela morte. O Papa João Paulo II tem catequeses muito interessantes no site do Vaticano, você pode encontrar isso, ele falando sobre isso, sobre a festa da dormição da Virgem Maria e de que não representa um erro de fé dizer que Nossa Senhora passou pela morte. Haja vista que nós temos igrejas dedicadas à boa morte, quer dizer, veneramos a morte da Virgem Maria. E particularmente, eu não acho que isso seja um demérito para Nossa Senhora, muito pelo contrário. Quando a gente pede na Ave Maria que ela reze por nós agora e na hora da nossa morte, quem é que vai ter medo da morte ao se sentir acompanhado por ela, que também passou por essa experiência, né? Então, eu acho que, na minha opinião, né, eu concordo com essa tradição da igreja que diz Nossa Senhora passou pela morte. E isso não é nenhum desmerecimento, né, dela. Então, isso é uma das coisas que se conservou com histórico. Tem alguns outros elementos, né? Esses apócrifos, essas outras histórias, todas concordam com o fato de que a Virgem Maria passou seus últimos dias em Jerusalém. Conserva-se ainda hoje uma basílica dedicada à dormição da Virgem Maria em Jerusalém. Há um túmulo que é venerado como sendo o túmulo da Virgem Maria. Então, tudo leva a crer que a repetição desse elemento em tantas histórias revele que tem algo de histórico nisso, que Nossa Senhora possivelmente passou os seus últimos dias em Jerusalém e o seu sepulcro estaria, portanto, conservado lá. Morreu ou não? Aí é a tua fé que vai dizer, né? Acredito eu que hoje nenhum teólogo grande ou mesmo os papas creem que a Virgem Maria não passou pela morte. Acho que a maioria, grande maioria, crê que ela realmente passou, mas está presente de corpo e alma no céu. Pois bem, qual que seria a diferença entre ascensão e assunção? Ascensão, que é o que a gente celebra no tempo pascal, né, o dia que Jesus subiu aos céus. Ascender com SC, né, é a mesma coisa que subir. Ascensão, então, é a subida. Jesus subiu aos céus. É isso que nos narram os evangelhos. É a festa que marca o final da presença física, corporal de Jesus entre nós. A assunção tem um significado interessante que às vezes nos escapa, a gente não percebe. Veja bem, quando eu digo que alguém foi libertado, eu posso dizer que essa pessoa passou pela libertação de algo ou de alguém, correto? Quando alguém passa
é passível de ser compreendido, ela passou pela compreensão. Quando alguém é passível de ser visto, passou pela visão. E quando alguém é passível de ser assumido, o ato de assumir alguém ou algo é a assunção. Então, a assunção é o ato de assumir. A Virgem Maria foi assumida em corpo e alma no céu. E essa assunção da Virgem Maria traz um significado muito interessante, porque revela aquilo que acontecerá conosco também. Nós temos uma dificuldade, né, e frequentemente dividimos o ser humano em corpo e alma apenas. Mas a nossa fé nos ajuda a transcender isso. O que aconteceu com a Virgem Maria mostra aquilo que acontecerá conosco. A ausência do seu corpo físico aqui entre nós revela o plano de Deus para todos nós, que um dia teremos o nosso corpo mortal glorificado. Com Maria isso se antecipou. Com Jesus também. Jesus é o primogênito, né? O primeiro que passou por esse processo. Nós também passaremos. Ao olhar para a festa da Assunção de Maria, pensamos na nossa própria Assunção. Isso também acontecerá conosco. Um dia o nosso corpo será glorificado. É isso que a gente reza no creio, quando fala creio na ressurreição da carne. Mas como é que vai ser isso, Padre? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Mistérios da nossa fé. Eu gosto muito de uma comparação que é como se... Mas vamos imaginar uma situação, né? Que um par de gêmeos está no útero da sua mãe. Um dos dois vai nascer primeiro, ainda que a diferença de um nascimento para outro seja de segundos, mas um vai nascer primeiro que o outro. Suponhamos que a gente está ali dentro desse útero acompanhando o que está acontecendo. O primeiro que nasce deixa o outro sozinho. O que não teria passado na cabeça, se fosse possível a gente saber, né? Desse que ficou. Meu irmão que estava aqui comigo desapareceu. O mundo acabou para ele. Ele não existe mais. O corpo dele não está mais aqui entre nós. Mas ele fala isso sem saber que para além do útero existe um mundo muito maior. Há um mundo onde há cores, há um mundo onde há ar que ele ainda não conhece, há um mundo onde há comida que ele ainda não conhece, há espaço, há arte, há beleza, há outros seres humanos, há muita coisa. Mas ele ali, enquanto está naquele útero, não tem consciência disso. O que irá acontecer conosco na eternidade é comparável a isso. Só que nós somos o bebê que ainda está no útero. A festa da dormição de Maria nos antecipa aquilo que irá acontecer. Nós um dia iremos nascer para a eternidade como ela própria nasceu. E vamos nos deparar com uma realidade infinitamente superior e melhor. Mas isso acontecerá futuramente. A festa da Virgem Maria nos dá essa esperança, a festa da Assunção da Virgem Maria nos dá essa esperança e antecipa isso. Eu achei que conviria falar bastante dessa introdução. Eu só vou fazer uma pincelada sobre os dois textos bíblicos que vêm propostos para essa festa da Assunção de Maria. O Evangelho é o Magnificat, né? É o canto da Virgem Maria, quando ela se encontra com a sua prima Isabel, as duas grávidas. Isabel olha para a Virgem Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres, como posso eu merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E Maria responde a ela com o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, e por aí vai. Uma pequena curiosidade, pode ser que você não saiba. Por que tem esse nome, Magnificat?
Porque em latim, esse canto da Virgem Maria, né, essa fala da Virgem Maria, começa com essa palavra. Em latim se diz: Magnificat anima mea Dominum. A minha alma engrandece ao Senhor. Por isso que tem esse nome. O canto da Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, revela o autor de toda essa história, da qual ela é feita participante pela misericórdia de Deus. É Ele o autor disso tudo, é Ele quem fez essa maravilha de tornar dessa humilde filha de Israel, pobre, talvez até renegada por muitos, mas Deus que estendeu o seu braço poderoso e manifestou a sua misericórdia para ela. Isso tudo é obra de Deus, né? E a Assunção, dado que a gente não tem no Evangelho uma narrativa, né, do fim da vida de Maria, é também obra de Deus Altíssimo. Por maior que seja o papel da Virgem Maria nas nossas vidas e na vida da igreja, não é superior ao lugar que Deus ocupa. Tem gente que fala: vocês católicos adoram a Virgem Maria. É bem verdade que pode ser que tenha um ou outro católico que exagere no jeito de demonstrar a sua devoção, mas eu acho muito difícil que um católico realmente esteja caindo nesse erro, né? A gente entende que a Virgem Maria é uma criatura, a mais perfeita de todas, aquela que carregou o próprio Deus no seu ventre. Se cremos, e nós cremos, que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus desde o momento da sua concepção. Então ela carregou Deus no ventre. E se a terra que Jesus pisou é santa, o que a gente não poderia dizer do corpo que o carregou, do ventre que o carregou? Se quando nós, ao terminarmos a missa, todos aqueles paninhos, né, que são usados para enxugar o cálice, se tudo aquilo é guardado com respeito imenso, por que com a Mãe de Deus nós não teríamos um respeito ainda superior, não é? Pois bem, o outro texto que é proposto para essa data é o da primeira leitura, tirado do livro do Apocalipse. O capítulo é o capítulo 12, em que se narra aquela visão de que uma mulher apareceu no céu, coroada de 12 estrelas, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. E essa mulher está para dar a luz. Ao momento que dá a luz, um dragão vem para tentar comer essa criança. E essa mulher então é levada para o deserto para se esconder dessa fera. Automaticamente nós pensamos que essa mulher represente a Virgem Maria. Ela, coroada de 12 estrelas, está grávida do Salvador, dá a luz e se refugia no Egito, não é? Talvez a gente pense nessa comparação. Porém, não está errado, né? Mas, porém, tem uma outra representação que possivelmente está mais de acordo com aquilo que o autor do livro do Apocalipse quis dizer. Quando a gente fala de Apocalipse, tem gente que até se benze, né? Fala assim: cruz credo, é o livro que fala do fim do mundo. Quando não é totalmente verdade essa afirmação. Esse estilo de escrita, né, que a gente chama de escrita apocalíptica, não é exclusividade, olha que interessante, não é exclusividade do livro do Apocalipse. Tem alguns outros livros, inclusive que estão na Bíblia, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, que trazem uma leitura, um jeito de se expressar parecido, né? Era um jeito de se contar a história que havia entre o povo judeu. E isso por uma razão. Se contava através de símbolos, não uma coisa que iria acontecer no futuro apenas, mas algo que está acontecendo no momento em que o livro foi escrito, é uma coisa que já houve. Então, era um jeito de se contar de outro jeito, por diversas razões, né? Tem gente que fala, era uma linguagem cifrada, porque os cristãos eram perseguidos, etc. Tem gente que rejeita essa ideia, mas fato é
que muitas das coisas, quando a gente começa a aprofundar no livro do Apocalipse, a gente vai percebendo, o que ele está falando aqui, na verdade, já aconteceu, mas também fala-se de coisas que irão acontecer. Essa situação específica da mulher vestida de sol, o evangelista, na verdade, está se referindo a uma situação que estava acontecendo naquele momento. A igreja, em muitas ocasiões, ali no Apocalipse, e mesmo depois, é comparada com uma mulher. Não é à toa que a gente fala que a igreja é a mãe igreja. Por que é uma mulher? A mulher, ela tem esse dom divino de dar à luz, de gerar um filho e dar à luz. A igreja, como uma mãe, gera a todos nós que somos seus filhos para uma nova vida em Cristo. Mais do que isso, a mãe educa e nutre, dá o que comer, dá de si mesma, dá do seu seio. A igreja também nos educa e nos nutre. A figura da mulher, frequentemente, portanto, está relacionada à igreja. E essa mulher do Apocalipse é um símbolo da igreja. Essas 12 estrelas que estão sobre a cabeça da igreja são quem? Os 12 apóstolos. A mulher revestida de sol significa envolvida pela proteção do Altíssimo, envolvida pela presença de Deus. A luz é sempre sinal de Deus. Ela não é o sol, ela está revestida, ela foi assumida pelo sol, pela luz de Deus, A lua, na antiguidade, é o símbolo de tudo aquilo que é instável. A gente olha para o céu agora, vai encontrar a lua de um jeito. Daqui uma semana, quando a gente olhar de novo, vai estar de outro jeito. Passou mais uma semana, está de outro jeito, está sempre mudando. A lua está sempre em transformação. A igreja é símbolo, colocada sobre a lua, representa que está acima dessas transformações, porque a sua mensagem é eterna, é a mensagem do Evangelho, que não muda. Por fim, a figura está grávida. Esse significado é muito profundo, porque revela o papel da igreja, gerar Cristo. Quando falamos essa palavra igreja, eu já disse em outras ocasiões e volto a dizer, a gente pode ser que pense imediatamente em papa, bispos, cardeais e padres e freiras. Nós somos igreja também, mas não só. Igreja é todo o povo de Deus. E quando a gente vê essa igreja representada na mulher do Apocalipse gerando Jesus, temos que entender que esse é um papel nosso, de todos nós que somos batizados, gerar Jesus, apresentar Jesus para o mundo. Mas essa é uma tarefa arriscada, porque apresentar os valores que o Evangelho propõe é se expor à perseguição. Aí aparece o dragão, Esse dragão hoje, para nós, pode ser todo esse tipo de perseguição que há contra os direitos das minorias, contra qualquer valor de honestidade, de empatia, de bem. Toda perseguição é esse dragão que continua nos atacar. Então, essa imagem do Apocalipse 12 revela algo que está acontecendo nesse momento, que aconteceu no tempo em que o livro foi escrito, e que enquanto o Senhor não voltar, nós estaremos enfrentando. Mas a mensagem final é esperançosa, é esperançadora, porque o dragão não tem a palavra final, e no final das contas, o reino de Deus se instaura. Bom, já falei quase 40 minutos, já tá bom, Nessa festa da Assunção da Virgem Maria, ao olhar para a Mãe de Deus, vamos pedir a ela a graça de sermos como essa imagem do Apocalipse, sermos como a Virgem Maria foi, gerar Jesus para o mundo.
Um dos cantos que eu considero mais bonitos de comunhão para as festas da Virgem Maria diz assim no refrão: que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo para gerar e formar em nós o Cristo. Então, peçamos ao Senhor essa graça. Sermos igreja significa gerar Cristo para o mundo, levar a sua mensagem, mesmo havendo perseguições. Desejo a todos uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser.